Tá gravando? Vamos começar a correção? Vamos. Acharam a prova difícil? Pode abrir o microfone. Tava Achei a difícil prova essa difícil. prova? Tava, né? Pro mais ou menos, né? Eu tô vendo. Essa prova de Belém tava um pouquinho difícil. Eu Mas achei vamos mais lá, ou menos. Vamos fazer. Mais ou menos? Que bom. Então, para quem chegou agora, eu sou a Ana Cláudia. Eu vou fazer a correção toda quarta-feira com vocês, tá? Aí, qualquer dúvida, vocês podem me perguntar e a gente vai começar a ler o texto, beleza? Tudo bem? Estão Sim. enxergando bem o texto? Sim, sim. 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 Então, vamos lá. Então, essa prova foi o primeiro texto, que é a Fábula da Gotinha, de Caio Ferraz. E toda a fábula, ela tem o quê? Quem sabe me dizer? Tem um contador que... Uma moral, isso mesmo, Daphne, uma moral da história. Então, olha lá, uma gota de esperança num oceano de desilusões. Era uma vez uma simples gotinha de água que vivia em alto mar. Uma hora ela vivia numa calmaria que dava sono, noutra ela vivia sob tormentas que lhe tiravam o sono. Então, uma hora ela estava na calmaria e hora ela estava na tormenta. Ela quem? A gotinha, uma pequena gotinha. Nada podia fazer. E para se proteger das tempestades, se juntou a milhões e milhões de quê? De outras gotinhas, que assim formaram o quê? Um grande oceano. O sol insistentemente a aquecia, e ela, não podendo resistir, evaporou. Viajou por milhares de metros acima do mar. Triste, achou que ficaria, o que ela ficaria ali? Perdida no espaço, sozinha, sem nenhuma outra gotinha por perto. Viu que, se assim continuasse, iria sumir naquele lugar. Um belo dia, ela encontrou um senhor forte e poderoso chamado Vento, que lhe deu um sopro de esperança. Com isso, ela vagou por alguns dias até encontrar o quê? Outras gotinhas, e assim formarem uma grande nuvem. Então, tudo pareceu bem mais suave e agradável. Mas logo, outra gotinha chamou suas amigas e juntas chegaram à conclusão de que a vida no mundo das nuvens estava meio saturada. Viajaram, pois, por dezenas de quilômetros e, por fim, encontraram um pequeno e árido vilarejo, um lugar ermo, sem energia elétrica e sem estradas, quase sem nada. E a pequena gotinha, que se achava perdida no oceano e no espaço, tomou coragem e desagou sobre aquele pobre vilarejo toda a sua esperança. Todas as outras gotinhas fizeram o mesmo. E aquelas gotinhas que sozinhas não pareciam ser importantes, deram frutos capazes de alimentar aquele pequeno lugar, descobrindo-se fortes para ajudar a mudar a vida dos poucos que ali viviam. Até mesmo o vento deu o ar de sua graça, fazendo a brisa daquele lugar outro ambiente. Assim é a vida. Agora é a moral. Assim é a vida. Se você decidir ser uma gota perdida no oceano da vaidade, viverá entre o quê? Calmarias e tormentas. Mas, se você se juntar a outras gotinhas, seguramente fará uma grande diferença na vida de alguém. Então, essa fábula, ela é muito joia, né? Mostrando para nós que quando a gente se junta, a gente faz muita diferença na vida de alguém. Olha nós aqui, todo mundo junto, todo mundo reunido, um torcendo pelo outro, aprendendo e trocando ideias. Isso não é legal?
E assim foi a fábula da gotinha. Então, vamos para a primeira questão, que foi a questão de número 13. No trecho, encontrar um pequeno e árido vilarejo, um lugar ermo, que está em negrito, sem energia elétrica e sem estradas. No quinto parágrafo do texto 1, a palavra ermo, em negrito, tem o mesmo significado da palavra sublinhada na frase. Então, vocês tinham que descobrir, dentre as alternativas de A e E, o que a palavra ermo, substituído por que está em itálico, em grafado, em cada alternativa, vai substituir a palavra ermo, mas tem que ter o quê? O mesmo significado. Então, vamos lá. Era uma cidade muito pobre, da qual todos saíam para buscar oportunidades em outro lugar? Por um acaso, lá, nesse parágrafo, vamos voltar lá no quinto parágrafo. Aqui. Viajaram. Quem viajaram? A Gotinha e as suas coleguinhas. Pois por dezenas de quilômetros e, por fim, encontraram um pequeno e árido vilarejo. Está dizendo que lá era um lugar pobre? Não. Não está dizendo. Então, aqui. Isso aqui a gente já faz o quê? Tchau, alternativa A. A gente já elimina ela. Letra B. A vida ali era bastante sombria e triste. Está dizendo que lá é sombrio e triste? Comentou em algum momento que era triste o local? Também não. Então, vamos eliminar a letra B. Pode falar. Mas era ermo. No caso, era ermo do jeito que o texto estava dizendo, né? No caso, tipo, não é literal, ermo, mas... no sentido literal da palavra. Isso, não é literal, mas olha só, não é triste, tá? Não está falando que lá é triste, não dá a entender que o local é triste. Letra C. Não se sabia bem se aquele povoado era seco pelo calor excessivo ou se por seus habitantes. Então, a gente vai entender que os habitantes faziam com que aquele povoado ficasse seco? Não tem como, né, pessoal? Não, também não é a letra C. Letra D. Naquele local deserto se apresentava o quê? A calmaria de uma cidade que havia parado no tempo. Epa! Ermo, Sim. local afastado da civilização. Sim. É deserto. Ermo significa... E Agora que eu lembrei. Acha que é a letra... Beleza. Ermo significa... Vamos deixar a letra D aí, mas vamos olhar para a letra E também. Tão longe de tudo e de tão difícil acesso, a cidadezinha distante mantinha uma vida pacata? Ermo vai substituir distante aí nesse significado? Também não vai. Não está dizendo que... Pode falar. Quem está falando pode complementar. É o Silas? Ou o Pablo? Então, a gente tem aqui, ó, a resposta correta da questão número 13 é a letra D. Naquele local deserto. Todo mundo acertou essa? Sim. Quem acertou? Quem mais? Sim. Eu também acertei. Por enquanto, tá. Maravilha, Silas. Isso aí, pessoal. Questão 14. A fábula da gotinha traz uma lição e, ao mesmo tempo, remete ao ciclo da água. Processo composto por algumas fases, tais como evaporação, condensação, precipitação, infiltração e transpiração.
Na etapa de qual? Da condensação. O vapor da água esfria, se acumula na atmosfera, se condensa na na forma de gotículas. A partir dessa informação, qual dos trechos a seguir, retirados do texto, melhor se relaciona a essa fase? Qual fase? Essa daí eu... A condensação. Isso, da condensação. Então, vocês tinham que ver aqui qual das alternativas faz melhor a relação da fase da condensação. Então, vamos lá. Letra E. A. Uma pequena gotinha nada podia fazer, e para se proteger das tempestades, se juntou a milhões de outras gotinhas que formaram o quê? Um grande oceano. Aqui, está na fase da condensação? O que vocês acham? Não. Não. Alternativa A. Não, né? Por que não? Porque o oceano não é condensado. E se juntar ao oceano não é condensação. Hã? Ir se juntar ao oceano não é Exatamente. condensação. Isso, não é a letra A. Vamos lá. Letra B. O Sol insistentemente a aquecia e ela, não podendo resistir, o que aconteceu com ela? Evaporou. Aqui, a gente já para aqui no primeiro ponto. Se evaporou, é condensação? Não. 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 Então, não é a letra B também. Letra C. Com isso, ela vagou por alguns dias, até encontrar o quê? Outras gotinhas e assim formarem uma grande nuvem. Opa! Então, tudo pareceu bem mais suave e agradável. E aí, o que vocês acham dessa? Tem a fase Parece de boa. condensação aqui nessa alternativa? Sim. Perceptivelmente tá boa. Tá boa, né? Por que será? Porque aqui a gente já tem uma condensação, certo? Então, vamos deixar C aí em Sim. aberto. Letra D. E a pequena gotinha que se achava perdida desagou sobre aquele pobre vilarejo toda a sua esperança. Todas as outras gotinhas fizeram o mesmo. E aí? E a letra D? Não. Não. Por que não? Não tá certo. Porque isso Por daí que é que não tá certo? precipitação, que quando chove. Isso, porque já choveu, já desagou, já caiu a tempestade. Não é a letra D, letra E. E aquelas gotinhas deram frutos capazes de alimentar aquele pequeno lugar, descobrindo-se fortes para mudar a vida dos poucos que ali viviam. Também as gotinhas já tinham caído, os frutos já tinham nascido, não é a fase da condensação. A resposta correta é a letra C. C. Todo mundo acertou? Sim. Isso aí, galera. Essa eu acertei. Bora lá. Vocês estão bem, hein? Estou gostando de ver. 15ª. No texto 1, a expressão deu ar de sua graça em negrito, no 7º parágrafo, significa que o vento... Opa, vamos voltar lá? E aquelas gotinhas que sozinhas não pareciam ser importantes, deram frutos capazes de alimentar aquele pequeno lugar, descobrindo-se fortes para ajudar a mudar a vida dos poucos que ali viviam. Até mesmo o vento deu o ar de sua graça, fazendo a brisa daquele lugar outro ambiente. Então, o vento fez que a sua brisa tornasse aquele lugar um outro ambiente, se juntando às gotinhas. Beleza. Deu ar de sua graça, significa que o vento, letra A, ele resolveu se divertir com as gotinhas e aprontou-lhes uma brincadeira diferente e imprópria? O que vocês acham? Não.
Não, Ele acho não não. resolveu se divertir. Não, ele não resolveu se divertir. Ele apenas o quê? Fez valer aquilo que ele é, né? Esse ar de sua graça, no sentido dele o quê? Fazer valer a sua presença ali de vento. Então, letra B, ele marcou presença em meio às gotinhas e proporcionou uma condição agradável do tempo. Opa! Marcou presença e ele proporcionou uma condição agradável do tempo. Essa aí tá boa, hein, pessoal? Ele fez valer o quê? A sua condição de vento, fazendo com que ali ficasse uma condição agradável. A letra B tá ali, vamos deixar ela em aberta. Letra C. Ele quis ser simpático com as gotinhas e se aproximou delas para mostrar todo o seu charme? Não. O que vocês acham? Ele quis mostrar o charme dele? Não, né? Não é Não. para isso que ele estava ali, não. Ele quis ser simpático? Não. Letra D. Falou seu nome às gotinhas? Ele falou o nome dele às gotinhas? Não. Não. Falou? Não. Em nenhum momento ele disse o nome dele. Também não é a D. Letra E. Ele encorajou as gotinhas a se transformarem em brisa para amenizar aquele lugar, o clima daquele lugar? Ele não encorajou, ele apenas fez valer a sua presença de vento. Então, a letra B, ele Letra D. marcou presença. Beleza? Tudo bem Beleza. até aí? Beleza. Vamos lá. Questão 16. Considerando a trajetória da gotinha no texto 1, conclui-se que, então, a gotinha ela tem toda uma trajetória, se lembram? No decorrer da fábula, ela vem traçando uma trajetória de vida lá, dela. Então, a gente tem que considerar que a trajetória dela, vamos concluir que, letra A, a união da gotinha principal com as demais gotinhas fez com que todas elas demonstrassem sua importância na vida das pessoas. E aí? O que vocês acham da alternativa A? Sentido. Ela era uma gotinha principal, certo? Aí ela se juntou com as demais gotinhas. E que todas elas tiveram a sua importância na vida das pessoas? Vamos lá. Pode ser. Final do texto. Olha lá. Eu vou beber água e já Bem veio. duvidoso. Tá. Se a gente vier aqui no final do texto, tá falando assim, ó. Assim é a vida. Ele disse: você, se decidir ser uma gota perdida no oceano da vaidade, vai viver em calmaria, certo? Mas se você se juntar a outras gotinhas, você vai fazer a diferença. Então, na letra A aqui, da questão número 16, a união da gotinha principal com as demais gotinhas fez com que todas elas mostrassem sua importância na vida das pessoas? Sim. Sim. Demonstrou que juntas elas fizeram muito bem aquele lugar. Então, a gente vai deixar a alternativa A como certa por enquanto. Letra B. O convívio entre as gotinhas demonstrou a falta de persistência delas Essa eu para acertei. lidar com problemas de seus ciclos de existência. Elas não tiveram falta de persistência, muito pelo contrário. O que elas fizeram? Elas se uniram. Então, não é a letra B. Letra C. A relação entre as gotinhas explicitou suas divergências, aclarou suas divergências de comportamento e atitudes frente às dificuldades com a personagem principal. Epa,
elas tiveram opiniões contrárias Não. com a personagem principal? Não, ela não teve. Ela, já como disse anteriormente, elas se uniram. Não é a letra C. Letra D. O modo de vida entre as gotinhas passou por diversas adequações que causaram instabilidade no relacionamento das personagens, perdão. Teve instabilidade no relacionamento das gotinhas? Não. Não. Não, não teve. Teve o quê? União. Letra E. A vida em comunidade gerou alguns desafios à personagem principal, que precisou vencê-los impondo força perante as demais gotinhas. Em algum momento ela impôs força para vencer as outras? Não, resposta correta é a letra A. Letra A. E aí, acertaram essa? Pro, não é a letra B? Não, é a letra A. A união da gotinha principal com as demais gotinhas fez com que todas elas demonstrassem a sua importância. Então, a união deu toda a importância. Então, é a letra A, tá? Eu acertei, professor. Maravilha. Bora lá. Eu vou lembrar, Segundo mas eu texto. acho que eu coloquei Que A é? também. Quando vocês fizerem a prova, anota no caderno as alternativas que vocês marcaram, para que na hora da Pro, eu correção... anotei, eu tô olhando aqui. Tá. Porque às vezes não consegue lembrar, né? Então, vamos ler a tirinha do texto 2. Caramelo, o que é mágoa? É tipo uma nuvem densa e sombria. E raiva? É um estrondo de trovões ameaçadores. E a angústia é o quê? Uma chuvinha constante, fria e desoladora. E o amor? O amor sai toda manhã com um suéter e guarda-chuva. Olha que legal essa tirinha. Então, vamos lá. Questão 17. A partir da análise da tirinha, seu sentido figurado mostra que... Alguém sabe me dizer o que é o sentido figurado? Sentido figurado é um sentido como tipo, usar referências. Como tempestade. Sentido é tipo Referência- que não é o literal, assim, É, não é o referências sentido que não são literal da literais. palavra. Não é o sentido literal da palavra, assim. É, o sentido figurado da palavra. É, o sentido não literal. Eu esqueci Isso da é um palavra. sentido metafórico, né? É, Por exemplo, quando a metafórico. gente fala assim, eu tô com tô com uma dor nas cadeiras. Não, mas você tem cadeira? Não, tô com dor nas costas. Eu tô falando no sentido figurado, um sentido conotativo. Eu posso brincar com as palavras, né? Então, e esse sentido, ele significa que a palavra, ela pode assimilar dentro de um contexto diferentes significados, né? Então, esse aqui está usando o quê? A análise da tirinha está num sentido figurado. Se está num sentido figurado, mostra que. O que nos mostra aqui? Letra A. A tempestade é combatida pelo amor superior aos outros sentimentos e o mais importante para lidar com as derrotas que vão se desenvolvendo no ser humano, a tempestade. Que tempestade, gente? Está no sentido figurado isso aqui, a tempestade é combatida pelo amor. Não tem tempestade, o que que tem? Essa minhoca aqui está perguntando para o caramelo.
sobre o quê? Os sentimentos. Ele está fazendo uma pergunta. Então, na letra A, a tempestade é combatida pelo amor? Não tem tempestade. Superior aos outros sentimentos e o mais importante para lidar com as derrotas que vão se desenvolvendo no ser humano? Não, já vamos eliminar a letra A, porque ele só está o quê? Ele está perguntando, ele não está vivendo o que ele está perguntando. Beleza? Letra B. Um fio de esperança a toda uma vida de desilusões é apresentado com a chegada do amor que muda o tempo de quem carrega sentimentos tristes e insatisfação. Ué, fio de esperança a toda uma vida de desilusões? A minhoca passou por toda essa vida de desilusão e apresentado com a chegada do amor que muda o tempo e de quem carrega sentimentos, ela não está carregando, ela está inquirindo. Não é a letra B também. Letra C. O amor aparece no final da jornada para iluminar um dia de tempo ruim. A minhoca teve um tempo ruim? Teve um dia de tempo ruim? Transformando todo medo e desespero em algo resplandecente e que traz esperança? Não, a minhoca não está vivendo isso, ela está apenas perguntando. Não teve dia ruim. Beleza, pessoal? Letra D. Uma apresentação de sentimentos negativos. Olha só, uma apresentação. Está apresentando sentimentos negativos em relação ao quê? A diferentes fenômenos da natureza. E é interrompida pelo sentimento de amor. Oi. Essa é a letra D, né? E isso é a letra D. Estou terminando de corrigir, ó. Que busca proteger-se disso. Então, ele está apresentando os sentimentos negativos. É aqui que entra o curado. E ele faz isso como? Em relação ao quê? A diferentes fenômenos da natureza. Tá certo. Eu fiz uma... Isso. Prof, a senhora travou para mim. É, Pro, você travou. A senhora deu uma travada. Um bug. Pro, você tá travada. Já tá, travou. Prof, travou. Vou desconectar e conectar o áudio. Para mim travou, professora. É, professora, travou. Beleza, Falou, travou. pessoal? Voltou para mim. Voltou, Pro. Voltou, né? Bora lá, vamos. Deixa eu Voltou. ver se está Voltou. Está gravando ainda. Beleza, vamos continuar. Desculpa aí, caiu a internet. Pronto. Então, a letra E, a bonança. A Não tá bonança, aparecendo que a pra mim calmaria. Pro, não tá mais aparecendo a prova. aparecendo a prova. Espera aí. Não está aparecendo a prova. E agora, Pro, tá? tá começando a aparecer. Apareceu. Apareceu. Foi. Maravilha. Então, vamos lá, letra E. A bonança, calmaria diante do temporal. Temporal, qual temporal? É afastada pelo amor e ampara quem sai de casa, protegendo contra as situações ruins que são desenroladas na vida humana? Não, gente, não é a letra E. Eita. A bonança, ela não afasta, quer dizer, o amor não afasta essa bonança diante desse temporal. Então, a resposta correta é a letra D de dado. Maravilha?
D. Texto 3. Esse texto que é Professora, passou a pergunta 18. como que é? A senhora passou a pergunta 18, a questão 18. Opa, perdão. Estou acelerada assim, é? Ah, é, Pro. A 18. Desculpa, gente. Ó, vocês estão ligados, hein? Bora lá. Com relação aos textos 1 e 2, deixa eu só desligar aqui. Com relação aos textos 1 e 2, ambos apresentam uma mesma relação temática entre fenômenos da natureza e sentimentos. De modo que, no primeiro texto, há um ou há uma. Letra A. Modificação do ciclo de vida da gotinha para o ciclo da água, enquanto que o segundo texto estabelece uma substituição dos sentimentos pelos elementos da natureza por meio do sentido figurado. Então, olha só, na letra A, não ocorre modificação. Por que que não ocorre? Porque a gotinha, ela faz parte do ciclo da água. Então, ele diz assim, ó, modificação do ciclo de vida da gotinha para o ciclo da água, não ocorre essa modificação, tá? Então, não é a letra A. Letra B. Exaltação do ciclo de vida da gotinha frente ao ciclo da água, enquanto que o segundo texto estabelece uma repetição de ideias dos sentimentos e elementos da natureza por meio do sentido figurado. E aí, é uma repetição de ideias dos sentimentos? O que vocês acham? Não. Não, É uma não de um sentimento. Não é uma substituição. Então, também não é a letra B. Letra C. É uma comparação entre o ciclo da vida da gotinha com o ciclo da água, enquanto que o segundo texto estabelece uma aproximação entre sentimentos e elementos da natureza por meio do sentido figurado. E aí? Sim. Sim? Sim. 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 Há uma comparação, né? E isso é fato. Enquanto que o outro estabelece uma aproximação entre sentimentos e elementos da natureza, sim, a letra C é a correta, mas vamos ler todas, tá? Letra D. Uma contradição entre o ciclo de vida da gotinha e o ciclo da água já elimina, porque não é uma contradição, é uma comparação. Se é uma comparação, eu elimino a D e a E, porque na E diz que é um desdobramento do ciclo de vida da gotinha para o ciclo da água. E também, no segundo, ele diz que estabelece uma ironia na relação entre os sentimentos e os elementos da natureza. Não é uma ironia, ele não usa do sarcasmo, ele não usa da zombaria. Então, a gente já elimina aqui a letra E. Resposta correta, letra C. Alguma dúvida? Não, Pro, eu acertei essa. Maravilha, Eu Júlia. também, professora. Maravilha, galera. Bora lá no texto 3. Esse texto 3 aqui, ó, tem que estar bem ligadinho nele, hein? Ser feliz, olha só, ser feliz é comer legumes orgânicos. Ser feliz é comer legumes orgânicos, como quem come brigadeiro, pão de açúcar. O que você faz para ser feliz? Então, nós temos aqui uma propaganda, né? E a gente tem o quê? Uma linguagem mista. Por que a linguagem mista? Porque a gente consegue ver o menino, né? Visual e também verbal, certo?
Então, bora lá. Questão 19. A partir da análise da linguagem mista presente na propaganda, nota-se que a relação de sentido criado entre as expressões, hoje eu estou travando a língua, legumes orgânicos e brigadeiro, demonstra que os... Então, olha só, vocês tinham que fazer o quê? Olha, Daphne, já acha que é a E, né, Daphne? Eu também acho. Vocês também? A gente nota-se que tem essa relação de sentido, né? Legumes orgânicos e brigadeiro vai demonstrar que, letra A, os legumes orgânicos são tão saudáveis quanto os brigadeiros? E aí, o Não. brigadeiro é saudável? Não. Ele quer saber para... O que ele quer saber? O que ele quer saber lá na propaganda? O que você faz para ser feliz? Você é comer legumes orgânicos como se come, como quem come brigadeiros? Então, os legumes orgânicos são tão saudáveis quanto os brigadeiros? Não são. Não. Letra B. Brigadeiros orgânicos são tão nutritivos quanto os legumes? E aí? Não. Ele falou em brigadeiro orgânico? Não. Não falou. E aí? Legumes orgânicos? Eu também ouvi alguém falando. Letra C. Legumes orgânicos são tão benéficos quanto os brigadeiros? Benéficos? Só que não, né, pessoal? Letra D. Brigadeiros orgânicos, já falei que ele não fala em brigadeiro orgânico. Tchau, letra D. Tchau, letra B. Letra E. Legumes orgânicos são tão prazerosos quanto os brigadeiros? Aí sim. Eu acertei essa. Acertaram essa? Eu também acertei. Maravilha, pessoal. Isso aí, letra E. Ele está falando do prazer, né? Que o legume orgânico é tão prazeroso, é tão gostoso quanto o brigadeiro. Beleza. Questão 20. Após a leitura e a análise do texto 3, verifica-se que a sua finalidade é... Qual que é o texto 3? Do orgânico, beleza? Qual que é a finalidade? Letra A. Promover a venda de legumes orgânicos. Olha só. Promover a venda de legumes orgânicos e persuadir, incentivar o leitor a satisfazer-se com o consumo desses produtos? E aí? Qual que é o objetivo dessa propaganda? Qual que é a finalidade da propaganda? Quem marcou a letra A? Prof, essa daí eu errei, eu marquei letra D. Olha só, letra A, promover a venda de legumes orgânicos. Sim, incentivar o leitor e satisfazer-se com o consumo desses produtos. Ó, essa daí tá bem joia, hein? Vamos na B. Fazer uma propaganda que contraponha saúde, que compara a saúde e felicidade das crianças diante do consumo de legumes orgânicos? Ele não fala disso, e sim ele fala o quê? Ser feliz é consumir legumes orgânicos. Tchau, letra B. Divulgar marcas de legumes orgânicos? Por acaso ele está divulgando alguma marca de legume orgânico? E de brigadeiro? Não tá também, não é a letra C. Letra D. Ele está incentivando o aumento do consumo de legumes orgânicos, contrastando, opondo-se, contrariando ao gosto por doces do tipo brigadeiro? Aposto que muita gente marcou a D. Mas Eu marquei, prof. Eu não marquei a D, não. Não é a letra D, tá? Ele está dizendo que o prazer de comer o legume orgânico é tão bom quanto comer brigadeiro. Então, a letra E.
Mostrar que crianças consumidoras de legumes orgânicos são mais felizes do que aquelas que comem brigadeiro? Não, ele não mostrou que as crianças consumidoras de legumes, a resposta correta é a letra A. Promover a venda de legumes orgânicos e incentivar o leitor a satisfazer-se com o consumo desses produtos. Beleza? Sim. Texto 4. Beleza, né? Esse texto 4, vocês gostaram dele, da história da bruxa? Sim. Vamos lá. Bruxas não existem. Quando eu era garoto, acreditava em bruxas, mulheres malvadas que passavam o tempo todo maquinando coisas perversas. Os meus amigos também acreditavam nisso. A prova para nós era uma mulher muito velha, uma solteirona que morava numa casinha caindo aos pedaços no fim da nossa rua. Seu nome era Ana Custódio, mas nós só a chamávamos de bruxa. Olha aqui entre aspas, vai ter uma pergunta sobre essa bruxa aqui. Era muito feia, ela, gorda, enorme, os cabelos pareciam palha, o nariz era comprido, ela tinha uma enorme verruga no queixo e estava sempre falando sozinha. Nunca tínhamos entrado na casa, mas tínhamos a certeza de que, se fizéssemos isso, nós a encontraríamos preparando venenos num grande caldeirão. Olha a ideia que eles tinham da mulher, da Ana Custódio. Nossa diversão predileta era incomodá-la. Incomodar quem? A Ana A Custódio. Ana Custódio. Isso. Volta e meia invadíamos o pequeno pátio para dali roubar frutas, e quando, por acaso, a velha saía à rua para fazer compras no pequeno armazém ali perto, corríamos atrás dela gritando: bruxa, bruxa! De novo aqui entre aspas. Um dia encontramos no meio da rua um bode morto. A quem pertencer esse animal nós não sabíamos, mas logo descobrimos o que fazer com ele. Jogá-lo na casa da bruxa, o que seria fácil. Ao contrário do que sempre acontecia, naquela manhã, e talvez por esquecimento, ela deixara aberta a janela da frente. Sob comando do João Pedro, que era o nosso líder, levantamos o bicho, que era grande e pesava bastante, e com muito esforço, nós o levamos até a janela. Tentamos empurrá-lo para dentro, mas aí os chifres ficaram presos na cortina. Vamos logo, gritava o João Pedro, antes que a bruxa apareça. E ela apareceu, no momento exato em que, finalmente, conseguíamos introduzir o bode pela janela, a porta se abriu. E ali estava ela, a bruxa, empunhando um cabo de vassoura. Rindo, saímos correndo. Eu, gordinho, era o último. E então aconteceu. De repente, enfiei o pé num buraco e caí. De imediato senti uma dor terrível na perna e não tive dúvida, estava quebrada. Gemendo, tentei me levantar, mas não consegui. E a bruxa, caminhando com dificuldade, mas com o cabo de vassoura na mão, aproximava-se. Àquela altura, a turma estava longe, ninguém poderia me ajudar. Amigo da onça deles, hein? Nem para ir lá acudir ele, hein? E a mulher, sem dúvida, descarregaria em mim sua fúria. Em um momento, ela estava junto a mim, transtornada de raiva. Mas aí viu a minha perna e instantaneamente mudou. Opa! A bruxa é melhor do que os amigos. Exatamente. Mas os amigos bando preconceituosos só porque a senhora é uma senhora. A bruxa. Senhora de idade, tem velha. cabelinho. Só porque é uma senhora de idade. Isso. Então, vamos continuar. Preconceituosos. Agachou-se junto a mim e começou a examiná-la com uma habilidade surpreendente. Examinar quem? O menino. O menino. O menino? A perna. Quem falou? A perna do menino. Eu, a Daphne. A perna do menino. Exatamente, é a perna. Está quebrada, disse por fim, mas podemos dar um jeito. Não se preocupe,
sei fazer isso. Fui enfermeira há muitos anos, trabalhei em hospital. Confie em mim. Dividiu o cabo da vassoura em 3 pedaços e com eles, e com o seu cinto de pano, improvisou uma tala, imobilizando minha perna. A dor diminuiu muito e, amparando nela quem? Na Ana Custódio. Não, Fui até minha casa. Ana Chame a ambulância, disse a mulher à minha mãe. Sorriu. Tudo ficou bem, levaram-me para o hospital, o médico engessou minha perna e em poucas semanas eu estava recuperado. Desde então, deixei de acreditar em bruxas e tornei-me grande amigo de uma senhora que morava em minha rua, uma senhora muito boa que se chamava Ana Custódio. Legal, bora lá, questão 21. As palavras bruxa... Prof, a senhora travou. Agora voltou. Voltou? Então, olha lá, as palavras bruxa, que eu falei para vocês prestarem atenção, ao final do primeiro parágrafo, e bruxa, ao final do terceiro parágrafo, são marcadas pelo uso das aspas. Nesses contextos, esses sinais de pontuação indicam, respectivamente, no contexto do texto, certo? Beleza. As aspas é para o quê? Enfatizar a leitura, beleza? Então, a primeira bruxa. O uso do humor para caracterizar alguém e os gritos direcionados à senhora Ana Custódio, como que ele fala? Bruxa. O uso do humor. Bruxa, né? Como que ele fala bruxa? Ele usou humor para caracterizar alguém? O que vocês acham? Usou humor? Não. Eles acreditaram, né? Eles acreditavam que ela realmente era uma bruxa, então eles não estavam fazendo humor. Letra B, a forma como é vista a senhora Ana Custódio e a reprodução da fala do grupo de meninos. Marquei Daphne acha que é a B. Eu também Isso, acho. a forma Eu acho que é B, sim. Isso, eles viam a senhora Ana Custódio como uma bruxa. Letra B. Mas vamos ver a C? Uma gíria para se referir a Ana Custódio. Mateus, Guilherme, Daphne, pessoal aí, todo mundo marcou a B, beleza. Então, mas a C não era uma gíria. Eles não usavam bruxa como uma gíria para se referir a Ana Custódio. Obrigada, Daphne. Letra D. O temor das crianças diante da personagem e a ênfase da ofensa destinada a Ana Custódio, não, né? Ela era vista como que uma bruxa, né? Então, não é... Eles tinham medo dela, sim, mas não era... De novo, minha internet está ruim, hein? Voltou? Não, para você não travou. E aí, esse tudo áudio certo? para mim Então, travou, vamos o último continuar. áudio travou pra Agora mim. voltou. Para mim não travou, não. Mas às vezes eu Tá tinha normal. Então, bora lá, Às vezes letra I. tinha- As palavras bruxa eram uma saudação à personagem de Ana Custódio e a pouca intimidade que se tinham com ela, não era uma saudação, né, pessoal? Então, a resposta correta é a letra... Marca aí, Daphne. B. B de bola, isso aí. Questão 22. No momento em que os garotos tentaram arremessar o bode pela janela da casa de Ana Custódio, a senhora apareceu na frente deles e pôs-se a rir da situação? Não, né? A dona Ana Custódio não riu da situação. Essa eu Acabara errei. de chegar do armazém. Acabara de chegar do armazém flagrando o grupo? Não, ela não chegou no armazém, porque ela estava dentro da casa. Estava em sua casa, obrigada. Estava em sua casa e causou surpresa a todos eles? Sim, ela estava dentro da casa. Essa eu acho que eu E eles acertei. não imaginavam eu que ela errei. estava... Tá travando muito, professor. Eu errei, Pro.
Eu errei, Tá. mas eu coloquei a E. Tá, vamos Eu errei. continuar. Letra. Foi acordada pelo ruído feito na cortina da janela? Não, ela não foi acordada. E letra E. Se escondeu atrás da porta e pegou uma vassoura? Não, ela estava em sua casa. E ela causou O uma áudio tá surpresa travando. a eles. Letra C. 23. E penúltima questão. Agora o áudio No travou. trecho. Oi? Às vezes o Não áudio travou, não. Pra mim, o áudio travou. Alguém, Pra mim, não travou, alguém quer não, falar Pro. alguma coisa? Pra mim também não. Então vamos. O áudio tinha travado. Para lá, no trecho, de repente, enfiei o pé num buraco e caí. Em negrito, no sexto parágrafo, o uso da vírgula. Qual vírgula? De repente, vírgula. Enfiei o pé no buraco e caí. Então, olha só. A gente tem aqui o quê? Um advérbio de tempo, certo? Vamos voltar lá no sexto parágrafo rapidinho? Tá. Eu voltei muito, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aqui. E então aconteceu, de repente, enfiei o pé num buraco e caí. Então, nós temos o que aqui? Uma ação, né? Então, a pergunta é, no trecho, de repente, vírgula, enfiei o pé num buraco e caí, em negrito, o uso da vírgula reforça a simultaneidade de ações. Tem simultaneidade de ações ali? Não. Não tem, né? Letra B, expõe uma ideia de ação inacabada? Não, porque a ação acontece, Não. né? Letra C, introduz a referência de um Eu lugar? marquei a E. Não. Eu marquei a Ele B. quer saber o quê? Aqui é tempo, entendeu? Não é lugar. Eu marquei a É um B. advérbio de tempo. Indica uma contrariedade de ideias. Não tem contrariedades. Tem uma ação que acontece. De repente, o que aconteceu? Enfiou o pé no buraco e caiu. O que essa vírgula quer dizer? Que separa uma expressão de tempo. Isso mesmo. Obrigada aí quem está marcando para mim. Eu acertei. Letra E. É a de Daphne, elefante. Pro. E o Guilherme. Beleza, valeu. Última questão. Minha Prof, a internet senhora está travou para instável, mim. mas agora voltou, né? Voltou? A partir da análise dos elementos coesivos destacados no trecho a seguir, retirado do penúltimo parágrafo, dividiu o cabo da vassoura em três. Voltou, pessoal? Voltou. Para mim tá normal. Voltou. Tá, então vamos. Dividiu o cabo da vassoura em três pedaços e com seu cinto de pano, improvisou uma tala e imobilizando-me a perna, a dor diminuiu muito e, amparando nela, fui até minha casa. Conclui-se que, então, a gente tem aqui, quais são os elementos coesivos? Pronomes, conjunções, né, que eles vão ser substituídos. Beleza, o pessoal está achando que é a letra D. Vamos ver. Dividiu o cabo da vassoura em três pedaços e com o seu cinto de pano. O seu se refere ao cinto de pano ou a Ana Custódio? A Ana Custódio. A Ana Custódio.
Sem Então, querer, eu se refere a Ana Custódio, o que que a gente faz com a letra A, com a letra B e com a letra C? Tchau, tchau. Não está. Nós vamos ficar entre a letra D e a letra E. Beleza. Improvisou uma tala, imobilizando-me. O me se refere a quem? Ao narrador? sim. Sim, porque as duas alternativas têm um narrador, mas se refere a ele. A dor diminuiu muito e amparado nela. Nela quem? Ana Custódia. A dor do menino ou na Ana Custódia? Ana Custódia. Isso, ele levantou e ficou amparado nela. Resposta correta é a letra D de dado. D. Beleza? Acertaram todas? Eu acertei, né? Só falei. Eu não acertei todas. Mas foram bem pra caramba, né? Essa prova estava bem difícil. Mas, ó, foi um prazer estar aqui com vocês. E até a próxima, tá bom? Tchau, Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode me... Tchau. Beijo, tchau. Tchau. Boa noite. Pode sair, Pro? Pode sair. Tchau. Boa noite. Professor, Oi. Tchau. amanhã Tchau. vai ter. Tchau, Silvia. Tchau, Deus, Pro. Daphne. Tchau, Pro. Diogo, Júlia. Tchau, Pro. Tchau. Júlia Gabriele.